Bom dia, gente. Privilégio estar aqui mais uma vez, podendo pregar a palavra de Deus para vocês. A segunda vez que eu faço isso, né? A primeira vez eu confesso que eu estava bem nervoso. E agora a segunda vez está parecendo a primeira. Mas vamos lá, Deus no controle, né? Bom, para vocês já poderem ir abrindo aí, a gente vai falar sobre as bem-aventuranças hoje. O texto que a gente vai ler é Mateus 5, do verso 1 ao verso 12. Então, se vocês puderem já ir abrindo aí. Daqui a pouco a gente vai ler. Gostaria de orar primeiro para a gente começar. Senhor Deus, obrigado pela Tua bondade, Senhor, obrigado pela Tua misericórdia, que foi renovada sobre as nossas vidas em mais essa manhã. Eu peço para que o Senhor possa me guiar aqui, me conduzir dentro da Tua palavra, que eu possa falar que está de acordo com a Tua palavra, que o Senhor possa também ajudar a gente a entender o que o Senhor quer para as nossas vidas com esse texto, e que a gente possa sair dessa manhã aqui amando mais a Jesus e querendo mais conhecer Ele e ser santo como Ele é. Oro por essas coisas, eu peço para que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença nesse momento. Senhor Deus, rocha minha e Redentor meu. Amém. Bom, o meu plano inicial, né, ao falar das bem-aventuranças, era falar sobre todas as 8. Mas eu fui totalmente falho nisso, eu não consegui de forma nenhuma condensar o ensino das 8 bem-aventuranças numa mensagem só. Então, hoje a gente vai trabalhar só as 4 primeiras bem-aventuranças, mas a gente vai ler todas, né, só para a gente ter uma noção geral, um contexto geral do que Jesus estava falando para a gente lá. E, se Deus permitir, numa próxima oportunidade, eu falo para vocês a respeito das outras 4, né? Bom, vamos ler o texto. Opa, é para ir, né? Não está indo? Foi? Agora foi. Beleza. Bom, vamos ler o texto aqui. Eu não coloquei a impressão aqui para mim, então eu vou ler aqui embaixo, que vai ser meio difícil, mas eu vou tentar. Bom, Mateus 5, do verso 1 ao verso 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bom, as bem-aventuranças, elas se encontram dentro do Sermão do Monte, né? É bem conhecido para os cristãos esse sermão. E o Sermão do Monte ele se encontra em Mateus, do verso 5 ao verso 7. Então, Mateus 5, 6 e 7, Jesus está proferindo lá o Sermão do Monte, né? E as bem-aventuranças são o primeiro discurso de Jesus nesse Sermão do Monte. Bom, então, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Queria que vocês pensassem aí na mente de vocês o que é ser feliz para você. Eu não sei o que você está pensando, o que você vai pensar a respeito dessa pergunta, mas uma coisa é um fato, né? Todos nós, homens, mulheres, a gente busca ser feliz. A gente persegue a felicidade por toda a nossa vida. E cristãos e não cristãos fazem isso, né? A busca pela felicidade tá dentro da vida humana, né? A gente busca ser feliz. Mas será que é errado a gente buscar ser feliz? Será que Deus é contra a felicidade? Será que ser cristão é ser alguém triste? E eu acho que de forma nenhuma, né? Acho que pelo contrário, né? Mas pode ser que a gente às vezes tenha a impressão de que ser feliz para o cristão, né? Buscar a felicidade pode ser algo ruim, né? Talvez a gente tenha essa impressão. Mas não tem nada mais longe da realidade do que pensar dessa forma, né? Essa afirmação de que o cristão não pode buscar a felicidade tá errada, né? Uma vez eu li no livro do John Piper, ele
falando sobre uma conversa entre um descrente e um crente, e o descrente chegava para o cristão e falava assim, que ele que conseguia buscar felicidade, ele que tinha prazer máximo na vida, porque ele era livre, ele conseguia fazer o que ele queria. E o cristão, nessa conversa, ele mostrava para o descrente que, na verdade, não. Na verdade, a felicidade que esse descrente buscava era infinitamente inferior à felicidade que o cristão tinha, porque ele tinha tudo em Cristo. Então, no fim das contas, né, a moral dessa história que o John Piper conta é que o cristão é que era feliz de verdade, não o descrente que estava se gabando. E a felicidade é um tema recorrente em toda a Bíblia, né? A gente vê quantos salmos não falam sobre, não começam falando, né? Como é feliz aquele que, e aí o salmista vai falar sobre como a felicidade está numa vida de santidade, numa vida de obediência para com Deus, né? Uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz assim: a santidade é a estrada real para a felicidade. A morte do pecado é a vida da alegria. O próprio Senhor Jesus, né? A gente lê lá em Hebreus 12:2 que ele suportou a cruz, ele suportou todo o sofrimento porque ele sabia da alegria que estava proposta para ele. Ele sabia da alegria que ele ia receber do Pai, ele sabia a alegria que era ver o seu povo sendo redimido. Então, Jesus, ele suportou a morte na cruz pensando na alegria que estava proposta, né? Vamos ler Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Então, buscar ser feliz, buscar a felicidade, ela não é algo errado em si, né? Mas a forma como a gente busca essa felicidade e onde a gente busca essa felicidade pode sim ser errado. Onde será que a gente tem buscado essa nossa felicidade, né? Você tem buscado a felicidade de forma correta? E eu acredito que as bem-aventuranças, elas são importantes, elas são algo que podem ajudar e devem ajudar a gente a responder essas perguntas, né? Porque nas bem-aventuranças, Jesus apresenta para a gente o caminho da verdadeira felicidade. Ele revela o que marca essa felicidade, o que é, de fato, essa felicidade. O pastor Heber Campos Jr., ele tem uma frase no livro Felicidade Verdadeira que ele fala: as bem-aventuranças estão diretamente ligadas ao caráter cristão, isto é, revelam quem o Filho de Deus é e como ele age em decorrência de quem ele é. Bom, acho que a maioria aqui deve saber, né, que a palavra que é traduzida como bem-aventurado, ela significa feliz, né? O bem-aventurado na Bíblia é aquele que é feliz. E o curioso é que a alegria cristã, ela não está necessariamente ligada a você ser alguém sempre sorridente, alguém que está sempre com um sorriso no rosto. A alegria que as bem-aventuranças elas apresentam para a gente, elas são diferentes disso. É diferente do que a gente está acostumado a pensar do que é ser feliz. Ela é contra-intuitiva e contra-cultural. Ela vai de encontro com o senso geral que as pessoas têm do que é ser feliz para o mundo, né? Bom, antes da gente começar a ver cada uma das bem-aventuranças separadamente, queria pensar um pouco em alguns conceitos gerais sobre todas as bem-aventuranças, né? Primeiro conceito: as primeiras 4 bem-aventuranças que a gente vai observar hoje, elas têm o foco no nosso relacionamento com Deus, enquanto as 4 últimas bem-aventuranças elas têm um foco mais do nosso relacionamento com o nosso próximo. As bem-aventuranças elas são para todos os cristãos. É o segundo ponto, o conceito geral a respeito das bem-aventuranças. Às vezes a gente lê a descrição das bem-aventuranças, a gente fica pensando, né? Caramba, esse é o cristão ideal. Isso aqui é alguém que é idealizado, alguém que a gente nunca vai poder alcançar. E esse pensamento é errado, né? Porque as bem-aventuranças, na verdade, elas descrevem o caráter do que deve ser um cristão. Cada um de nós tem que buscar ser bem-aventurado, né? De acordo com as bem-aventuranças. Não é para algum crente especial ou para alguém acima da média, é para todos os cristãos. Terceiro conceito: assim como as bem-aventuranças são para todos os crentes, cada um de nós deve buscar ser aperfeiçoado em cada uma das bem-aventuranças. Então, todos os cristãos, né, segundo o conceito geral, têm que buscar ser bem-aventurados, como as bem-aventuranças nos chamam a ser, e cada um de nós tem que buscar cada uma das 8 bem-aventuranças também. A gente não pode pensar que a gente pode ser pobre de espírito, mas não vai ser manso, ou que a gente vai chorar, mas não vai ser pacificador. Não. Jesus ele colocou as bem-aventuranças de uma forma que a gente chama de
complexidade... Peraí que eu esqueci o termo agora. É um tipo de complexidade. A gente não, é uma coisa complexa, mas que a gente não consegue viver ela separadamente. Elas são juntas de tal maneira que a gente não consegue viver uma e não viver outra. Uma vai puxando a outra, uma vai pressupõe a outra. Então, por isso a gente não consegue ser uma coisa e não ser outra. E aqui é claro que eu não estou querendo dizer que a gente vai ser sempre perfeito em fazer todas essas coisas. Óbvio que não. Tem um fator que ainda somos pecadores, né? O pecado ainda vive na nossa antiga natureza. Então, a gente, por mais que se esforce e tente, a gente vai falhar em algumas dessas áreas. Mas o fato é que, por mais que a intensidade de tal bem-aventurança seja mais presente em uma pessoa do que em outra, não quer dizer que a gente não deve buscar se aperfeiçoado em todas elas. Então, isso é importante. Lembrei do termo, complexidade irredutível. É isso. Beleza. O quarto conceito geral sobre as bem-aventuranças é que elas não são características naturais da personalidade de alguém. Elas são características que são produzidas pelo Espírito Santo em nós, de maneira sobrenatural. Então, não importa se alguém é naturalmente mais humilde ou mais calmo do que outro, isso não tem a ver com a nossa personalidade, né, com aquilo que a gente já é naturalmente, ou por conta de genética, ou seja, qual outro fator. Jesus ele não está considerando nas bem-aventuranças traços naturais da gente. Ele está considerando aquilo que o Espírito Santo produz, né? É algo que é sobrenatural. Tanto é que o Evangelho ele pode pegar o homem mais orgulhoso do mundo antes de Cristo e transformar esse homem em alguém que é pobre de espírito. Então, vamos entrar na primeira bem-aventurança. Mateus 5, 1-3. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, a primeira bem-aventurança, ela já mostra para a gente que é impossível para nós produzirmos, né, de maneira natural. É impossível para o homem natural produzir qualquer uma das coisas que Jesus vai estar dizendo ali nas bem-aventuranças. E tanto na primeira como nas outras que ele vai falar mais para frente. Jesus colocou as bem-aventuranças numa sequência lógica, né? A primeira, logo de saída, ela já fala que o homem natural não pode fazer nada sem antes ter sido alcançado e transformado pelo Espírito Santo. Enquanto o mundo que a gente vive, vive buscando ser famoso, vive buscando felicidade no sucesso, no dinheiro, nos prazeres carnais, Jesus está apresentando aqui para a gente uma ideia que é totalmente oposta a isso. O verdadeiramente feliz aqui, Jesus está dizendo, é aquele que é pobre de espírito. E a palavra que Jesus usa aqui, que é traduzida como pobre, ela tem o significado de alguém que é necessitado em todos os sentidos. Alguém que não tem recurso nenhum, alguém que é totalmente dependente de outro. Uma ilustração que pode ajudar a gente a entender isso é pensar no mendigo, pensar no indigente. Alguém que precisa pedir esmola para conseguir sobreviver. Jesus usa essa ilustração de total pobreza material para falar de alguém que é pobre em espírito. É pobre espiritualmente, né? Ele não tem nada em si mesmo. Então a pobreza que esse texto fala aqui não é uma pobreza que a gente tem que produzir em nós mesmos. Não é como a interpretação ou conceito católico que louva as pessoas que fazem volta de pobreza, que se abstém de qualquer tipo de conforto nessa vida. Não, o que Jesus está falando aqui é que nós já somos pobres diante de Deus. Nós já não podemos fazer nada por nós mesmos, né? A gente é completamente incapaz de fazer algo que agrade a Deus pela nossa própria força. Isaías 64:6 diz assim: somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. O bem-aventurado aqui, o feliz que Jesus está falando no texto, é aquele que reconhece essa sua pobreza. E não é sem motivo que essa é a primeira bem-aventurança, né? Porque nenhum homem, se não reconhecer primeiro quem é diante de Deus, não reconhecer sua pobreza diante de Deus, não vai poder viver nada do que Jesus está falando daqui para frente. Então, é por isso que Jesus falou, né, colocou essa primeira bem-aventurança em primeiro lugar. Um pastor anglicano do século XVIII tem uma frase que diz assim: não trago nada em minhas mãos, só a tua cruz, ó Senhor. Desamparado, busco a tua graça. Despido, veste-me por teu amor.
Imundo, a tua fonte buscarei. Lava-me, ó Salvador, ou morrerei. Então, a gente tem que reconhecer a nossa pobreza em espírito para a gente se tornar ricos em Cristo Jesus. 2 Coríntios 8:9 diz: Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Mas Jesus, ele também fala nessa bem-aventurança a respeito de uma promessa para aqueles que são pobres de espírito, para aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. Jesus, ele diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E uma questão vital, que não só essa, mas todas as bem-aventuranças apresentam para a gente, é que o crente e o incrédulo, eles pertencem a dois reinos que são totalmente opostos, são completamente distintos. Enquanto os orgulhosos em espírito, os descrentes, eles buscam de maneira vã estabelecer a si próprios como reis em seus próprios reinos, vivendo as suas vidas para si, né, em vão. Os cristãos, aqueles que são pobres em espírito, eles recebem a promessa de Deus. Eles não conquistam, eles recebem a promessa de Deus, de que deles é o reino dos céus. E nessa vida aqui, o cristão, ele já experimenta em algum nível essa realidade do que será o reino dos céus, né? É o famoso já e ainda não. Então, aqui a gente já experimenta a realidade espiritual desse reino, né? No presente momento. Lucas 17, 20 a 21, para a gente pensar na realidade presente do reino de Deus, diz assim: Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Mas o reino de Deus também tem um aspecto físico, vai ter um aspecto físico nesse mundo no futuro. E um dia a gente vai experimentar de maneira plena esse reino. Então, para a gente pensar na realidade futura do reino de Deus, Apocalipse 5, 9 a 10. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, algumas aplicações nessa primeira bem-aventurança. Não faça nada buscando reconhecimento, seja na sua vida comum diária, seja na sua vida espiritual. Algo que eu reconheço na minha vida, e acredito que pode ser que mais pessoas aqui reconheçam, é que tanto as críticas quanto os elogios que a gente recebe, elas têm a mesma capacidade destrutiva de envenenar a gente. Quando o nosso foco é nosso desempenho, quando a gente quer suprir as expectativas das pessoas, tudo que a gente vai conseguir experimentar muitas vezes é frustração. Isso acontece com muita frequência. Ou quando a gente recebe algum elogio, né, a gente começa a olhar para nós mesmos de uma forma que é diferente do que Deus espera que a gente se enxergue. A gente começa a pensar sobre nós mais do que nós somos de fato, né? E isso vai contra o propósito de Deus, da gente ser pobre em espírito, de sermos pessoas que reconhecem o estado deplorável que a gente tem longe de Deus e a completa necessidade que a gente tem dele. Uma outra aplicação: desenvolva uma vida de oração. E eu sei que aqui pode parecer que eu estou meio que chovendo numa molhada, né? Falar para cristãos desenvolverem uma vida de oração. Mas acredito que também todo mundo aqui já experimentou e sabe como muitas vezes é difícil a gente manter uma vida de oração constante, né? Por mais que a gente saiba o quão importante é e como Deus nos chama a de fato viver uma vida de oração diante dele, é difícil a gente manter uma constância nisso. É difícil a gente, como Paulo, né, diz lá em Efésios 6:18, orar em espírito em todas as circunstâncias. Mas a gente tem que lembrar que dobrar nossos joelhos de orar para Deus é a maior experiência de dependência que a gente pode ter. É a maior demonstração de que a gente de fato precisa de Deus para todas as coisas que a gente pode experimentar. E quando a gente ora para Deus, a gente, seja pedindo, né, alguma coisa, seja agradecendo pelo que Ele já deu para a gente está reconhecendo que nada do que a gente tem vem de nós mesmos. A gente diz para Deus que tudo que a gente precisa é dEle, de que sem Ele nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Bom, vamos pensar um pouquinho na segunda bem-aventurança. Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram,
pois serão consolados. Mais uma vez aqui a gente vê uma coisa que é completamente subversivo, né? Que Jesus está falando. Como é que alguém que chora pode ser feliz? Isso é totalmente contraintuitivo, né? Na cabeça mundana. E na época que a gente vive ainda, né? Uma época que os gurus do momento são os coaches que estão falando e pregam que você tem que ser feliz a todo momento, tem que sorrir a todo tempo, de que você tem que ter todas as suas vontades supridas, tem que correr atrás, tem que fazer acontecer. Chorar parece ser completamente o oposto de ser feliz. E mais uma vez aqui, a diferença entre o crente e o descrente, ela é ressaltada nessa bem-aventurança. O choro que Jesus está falando aqui, ele não é um choro natural. Da mesma forma como na primeira bem-aventurança, a pobreza é uma pobreza espiritual, aqui o choro também é um choro por motivos espirituais. E não está se referindo aqui a experiências negativas que todo mundo passa nessa vida. Jesus não está falando de chorar por perda de emprego, por doença, por morte de algum familiar, de algum amigo, porque todas as pessoas choram por essas coisas, né? E não é errado chorar por isso, claro que não, né? É justo chorar por essas coisas. Mas esse choro natural, né, que todo mundo chora, não distingue os cristãos dos outros. Toda a humanidade se lamenta por esse tipo de coisa, né? E logo essa postura desse choro natural, ela não distingue o cristão de outros. Esse tipo de choro não faz de ninguém bem-aventurado. Mas então vem a pergunta, mas então qual choro é esse que Jesus está falando, né? Qual é o choro que faz de alguém bem-aventurado? E o choro que Jesus está falando aqui, o choro do cristão, é o choro que provém de 2 Coríntios 7:9. É o choro que provém da tristeza segundo Deus, que leva a gente ao arrependimento. 2 Coríntios 7:9 diz assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. O choro que Jesus está se referindo aqui, ele está intimamente ligado com a primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança conduz à segunda. A gente vai ser feliz porque a gente reconhece primeiro a nossa pobreza espiritual, que é a primeira bem-aventurança, o que leva a gente a lamentar, por reconhecer o nosso pecado, a nossa condição, e então chorar diante de Deus. As pessoas, elas passam a vida inteira delas procurando alegria, pulam de vício em vício, prazer em prazer, buscando novas experiências que prometem para elas que elas vão ser felizes. Mas o que Jesus está ensinando aqui para a gente, essa bem-aventurança, é que para a gente experimentar a alegria verdadeira, e a alegria verdadeira a gente só consegue experimentar com Jesus, né? A única alegria verdadeira é a alegria cristã, e experimentar também o consolo de Deus. Antes disso, a gente precisa lamentar e chorar pelos nossos pecados. Essa experiência de lamentar e chorar pelos pecados é necessária para que alguém seja considerado um cristão, né? Para que alguém de fato se torne um cristão. Ela tem que ser, a conversão, ela de fato é isso, né? Ela é caracterizada por a gente reconhecer a nossa condição diante de Deus, ver a nossa falência, a total falência espiritual, e reconhecendo isso a gente chora diante de Deus, a gente clama por perdão, arrependidos pelos nossos pecados. Salmos 32:5 diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Mas assim, depois de salvos, a gente também precisa continuar cultivando uma vida de choro, de arrependimento, né? Não é só quando a gente for na nossa conversão que a gente tem que ter esse tipo de atitude, né? A gente tem que lembrar que nas bem-aventuranças, Jesus está descrevendo o caráter de um cristão. Então Jesus está falando diretamente para a gente que já creu nele, né? Então uma pergunta que a gente precisa responder, eu e vocês: você lembra da última vez que você chorou por conta de um pecado que você cometeu? E precisa pensar nisso. Quando a gente chora, demonstrando arrependimento, quando a gente chora diante de Deus, a gente mostra que a gente entendeu e de fato reconhece a gravidade do que o nosso pecado significa. E cada dia mais, né, na nossa sociedade, inclusive, infelizmente, em algumas igrejas, né, o pecado se tornou tabu, é ofensivo você falar de pecado, né? As pessoas acham que falar de pecado na igreja vai afastar as pessoas, mas não tem nada mais vil, mais diabólico, né, mais errado do que pensar dessa forma. Então, ter uma noção clara do que é o nosso pecado, que a gente cometeu no passado, comete no presente e vai cometer no futuro,
porque nessa vida a gente continua pecando, infelizmente, tem que estar claro na nossa mente, né? Esse conceito do que de fato é o pecado, de que Jesus morreu, sofreu até a morte na cruz por conta dos nossos pecados, foi por nossa causa. Então a gente tem que ter isso claro na nossa mente, para que o Espírito Santo possa, dia após dia, trabalhar no nosso coração, para que a gente cada vez mais odeie o pecado. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se a gente lembrar também de Romanos 7, lá Paulo narra também a experiência cristã de olhar para si mesmo, de enxergar a sua miséria, de enxergar o próprio pecado que existe na gente ainda, né? Mesmo sendo crentes, a gente ainda tem a velha natureza habitando na gente, e a gente ainda experimenta a miséria do pecado, né, no nosso dia a dia. Romanos 7, 18 a 19. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. E o versículo 24 diz: miserável homem eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E eu sei que tem alguns cristãos que interpretam esses textos de Romanos 7 como Paulo falando da vida dele antes de Cristo, né? Antes dele se converter. Mas então vamos olhar também para o capítulo 8 de Romanos, que também diz, Romanos 8, 22 a 23. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. E também em 2 Coríntios 5, 2 a 3, enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. O que esses textos aqui mostram para a gente? Eles mostram que o choro que Jesus está se referindo aqui, ele provém de alguém que é humilde de espírito, de alguém que, olhando para a santidade e para a grandeza de Deus, reconhece a condição diante dele, né? E o choro, depois de fazer isso, é a única resposta que o cristão pode ter. Mas a gente também tem uma promessa, que graciosamente a gente tem uma promessa para aqueles que choram, né? A promessa é que aqueles que choram serão consolados. E da mesma forma como a gente pode entender que o reino dos céus tem dois aspectos, né? Um presente e um futuro, assim também a gente pode pensar do nosso consolo diante de Deus, como tendo dois aspectos, né? Então a gente tem um aspecto presente do nosso consolo de Deus. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E 2 Coríntios 1, 3 a 5, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Irmãos, que maravilhoso, né? Como nosso Deus é incrível e como Ele ama a gente. Ele perdoa os nossos pecados, Ele consola a gente sempre que a gente se achega diante dEle, com o nosso coração arrependido, chorando pelos nossos pecados. E o intuito dEle, nesse consolo, é fazer a gente cada vez mais parecido com Jesus, né? Cada vez mais parecido com Cristo. E esse é o aspecto presente do consolo de Deus. Mas a gente ainda aguarda um consolo final, né? A gente ainda aguarda a consumação de todas as coisas, quando Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e Ele vai ser tudo em todos. E esse é o aspecto futuro do reino de Deus, do consolo de Deus, perdão. Apocalipse 21, 4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Algumas aplicações para a segunda bem-aventurança. Tem um tempo diário ou semanal para meditar
nas áreas que você tem pecado contra Deus. E aqui eu não estou falando para você ter um tempo devocional uma vez na semana, óbvio que não. Né? A gente tem que ter nosso tempo devocional todos os dias. Mas o que eu estou falando é para a gente ter, no mínimo uma vez por semana, né? se assim for possível, um tempo para a gente meditar a respeito de como foi aquela semana, né? Se puder ser diário, melhor ainda, de como foi aquele dia, avaliar de fato aquilo que a gente fez contrário à vontade de Deus, para que a gente, né, possa ser confrontado pelo Espírito Santo e confrontados também pela palavra de Deus, poder mudar, né, isso. E eu sei que é difícil, porque a gente vive numa sociedade que cada vez menos consegue olhar para dentro de si, né, cada vez menos consegue ter tempo de introspecção, de silêncio. A gente quer a todo momento sendo estimulado, fazendo coisas, jogando videogames, conversando com os amigos. É difícil para a gente parar e ter um tempo de fato de introspecção, de análise daquilo que a gente tem feito. Eu sei, eu tenho muita dificuldade de fazer isso, mas é muito importante a gente ter esse tipo de momento na nossa semana, no nosso dia, junto com uma vida de oração também, para que a gente seja cada vez mais caracterizado por aquele choro santo, né? Por olhar para os nossos pecados, chorar diante de Deus, arrependidos, e receber o consolo que só pode vir dele. Uma outra aplicação: não tente suprimir ou fugir da tristeza que o pecado produz. E o que eu estou querendo dizer quando eu falo isso? Para a gente lembrar da tristeza segundo Deus que Paulo fala em 2 Coríntios 7. Paulo não fala para a gente buscar parar de se sentir triste fazendo outras coisas, né? Às vezes a gente tem a tendência de, quando a gente peca contra Deus e se sente mal, de querer de qualquer forma fazer com que aquela tristeza saia, né? Então a gente vai fazer outra coisa, a gente sai com os amigos, a gente vai fazer qualquer outra coisa para não ficar pensando naquilo. Mas fazer isso é prejudicial, porque a tristeza que Paulo fala, que é segundo Deus, ela não produz morte, ela produz vida, ela produz arrependimento. Então, quando você pecar contra Deus e se sentir triste, que bom, né? Que bom que você vai se sentir assim. De fato é assim que Deus planejou para ser, né? O pecado para o cristão, ele tem que incomodar mesmo. Então, quando isso acontecer, tenta fazer essa análise, tenta chorar diante de Deus, de se arrepender dos seus pecados, e não tentar ficar suprimindo essa tristeza com outras coisas que não seu tempo com Deus e a palavra de Deus. Isso é para mim também, principalmente para mim. Então, a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5:5. Algumas traduções da Bíblia, a palavra que foi traduzida aqui nessa versão por humilde, ela é traduzida por mansos. Mas no contexto dessa passagem aqui, não faz muita diferença, porque nem humildade e nem mansidão são coisas que naturalmente podem ser produzidas pela gente, né? Elas são produzidas pelo Espírito Santo em nós. Então, nessa passagem aqui, meio que é indiferente, né? Tem o mesmo sentido. Então, nessa bem-aventurança aqui, mais uma vez, Jesus está mostrando quão distante do que pensa o mundo cristão deve pensar e agir. Desde que o pecado entrou no mundo, a maior busca de toda a humanidade caída é a busca pelo poder. Isso só ficou mais evidente, né, quando a gente teve as duas grandes guerras mundiais, né, que a gente enfrentou, mas também é evidente hoje em dia, pensando nas nações, com relação às tensões internacionais, né, que estão cada vez mais acentuadas hoje em dia. E por que tem briga entre as nações? Por que eles brigam dessa forma? Porque o que eles querem é poder, né? O objetivo deles, o maior intuito deles é dominar tudo e todos. Toda a nação quer isso, inclusive o Brasil. Não tem, nosso governo aqui não é cristão, então a vontade deles é de ter poder, né? Então as guerras acontecem por causa disso. Em última instância, o que eles querem é dominar tudo e todos. Mas, né, saindo um pouco do macro, né, pensando um pouco mais no nosso meio, nas pessoas que a gente convive no nosso dia a dia e até na gente mesmo, a gente também consegue perceber que essas pessoas também buscam por poder, né? Buscam por reconhecimento, buscam por seus direitos a todo custo, né? E essa busca de poder também pode ser evidenciada, né? A gente consegue perceber isso em cada pessoa individualmente. E mais uma vez aqui, vale a gente lembrar que mansidão não é um aspecto natural de um indivíduo, né? Quando Jesus fala do humilde, do manso, ele não está pensando em alguém que é contido, que é introvertido,
que é como a gente às vezes pode pensar de alguém que é manso, né? Ou até mesmo alguém que evita conflitos, alguém que pode ser até negligente, né? Não, Jesus não está falando disso. Isso, se a gente fizer isso, né, pensar que ser manso é ser isso, a gente está confundindo características pessoais, naturais das pessoas, com algo que é produzido pelo Espírito Santo, né, que é no caso da bem-aventurança. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de humildade e de mansidão. A gente lê lá em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, se Jesus é o nosso exemplo de humildade, é inimaginável para a gente, né, pensar em Jesus como não sendo um bom líder, né? É impossível pensar nisso. A gente conhece a história de Cristo, a gente conhece quem Ele é. E Ele não foi alguém que foi negligente, Ele não foi alguém que queria ficar no seu canto, não se envolver em conflitos, né? Ele tinha autoridade, Ele tinha poder. E em tudo quanto Jesus fez, mesmo quando Ele cirou, né, quando Ele cirou no templo com aqueles vendedores, Ele não pecou, porque a ira dele foi justa. Ele estava defendendo a honra e a glória do Pai, né, não a si mesmo. Primeira Pedro 2, 22 a 23, diz assim: Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E, gente, quantas vezes a gente não age totalmente contrário, né, a essa descrição, a essa atitude de Jesus? A gente, muitas vezes, tem na nossa cabeça, às vezes não, né, de maneira consciente, mas inconsciente, aquela máxima de que a gente não pode levar desaforo para casa, de que a gente tem que defender a nossa honra a qualquer custo, né? E quando a gente age assim, a gente age como orgulhoso, não como manso, né? Não como manso e humilde, como Jesus é. Em Filipenses 2, 3 a 4, Paulo vai dizer: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O manso, ele considera o próximo superior a si mesmo. Ele não pensa nos seus próprios interesses em primeiro lugar, mas ele pensa no interesse do outro. Martin Lloyd-Jones, ele tem uma frase que ele diz: a mansidão é essencialmente um autêntico ponto de vista que o indivíduo forma de si mesmo, o que é então expresso como uma atitude e uma conduta em relação ao próximo. Diferente da sabedoria mundana, né, do que as pessoas pensam, de que a gente vai encontrar as respostas dentro de nós, né? Tem essa máxima também nos dias de hoje, né, de que a gente tem que buscar dentro de nós as respostas para todas as coisas, de que, no fim das contas, eles dizem que nós somos nossos próprios deuses, né? Infelizmente. Diferente disso, o cristão que é manso, ele sabe quem ele é, ele conhece o seu interior, ele sabe que não pode vir nada de bom lá de dentro. Ele já olhou para dentro de si, ele já reconheceu como ele é pobre de espírito, ele já chorou pela sua condição, pelo pecado que ele comete contra Deus, e por causa disso é que agora ele não precisa mais se defender. Agora ele reconhece a identidade que ele tem em Cristo. João 1,12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então agora a nossa identidade é como filhos, amados por Deus. E 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E aos mansos também tem uma promessa. Aquilo que o mundo busca, né, com tanta energia, pela sua própria força, aos mansos será dado e não será conquistado, né? A gente não tem que conquistar, porque Deus vai dar para a gente. E aquilo que o mundo busca é, de fato, a terra, né, o poder. Mas a nós, né, aos cristãos é dito, pois eles receberão a terra por herança. Os poderes do mundo tentam conquistar aquilo que é impossível para eles, né, pelas próprias forças. Mas Deus, por sua vez, de bom grado e pelos méritos de Jesus, Ele dá a terra por herança para os seus filhos. Os mansos herdam e não conquistam a terra. Apocalipse 21, 1 a 3.
Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Uma aplicação: lute para cada vez menos defender seus próprios interesses, mesmo frente às injustiças. E isso é difícil, é muito difícil. Eu sei por experiência própria, né? Quantas vezes eu não busquei o meu próprio interesse quando eu estava querendo me defender de alguma acusação, ou quando a gente é muito rápido, né? Alguém fala, aponta um dedo de alguma coisa que a gente está fazendo de errado e a gente logo responde. De fato, né? A gente muitas vezes não age como manso. A gente tenta se defender, né, pelas nossas próprias forças. Mas Jesus mostra que esse é o caminho oposto para alguém que quer ser feliz, né? Se a gente quiser mesmo ser feliz, como essa bem-aventurança nos chama a ser, a gente não precisa defender nosso próprio interesse. Vamos lembrar do que Paulo falou, por exemplo, em 2 Coríntios 4, 3-4. Eu não coloquei, será? Eu não coloquei, mas vou ler aqui. Paulo diz assim: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês, ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Então, Paulo não se importava com que as pessoas falavam dele. Isso não é como hoje em dia é falado, não me importa com a opinião dos outros, eu vivo minha vida. Não, Paulo não se importava porque, de fato, para ele o que importava era aquilo que Deus estava falando dele, né? Nem o próprio Paulo diz que ele julgava a si mesmo. Ele fala: minha consciência está limpa, mas isso não quer dizer que eu me julgo, né? Porque ele sabe que ele é pecador, ele podia estar se julgando de maneira errada. E o que ele fala é que ele está tranquilo em saber que Deus vai avaliar ele, Deus é quem vai julgar ele e vai decidir. Irmãos, como isso é libertador, né? Isso é muito libertador. Então vamos pensar na quarta e última bem-aventurança que a gente vai ver hoje. Tem 8, mas a gente vai ver 4 só. Senão ia ficar umas 2 horas aqui. Tenho pena de vocês. Vamos lá. Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A figura que Jesus está usando aqui, a figura de linguagem que ele está se referindo para fome e sede, não é sobre uma fome e uma sede que a gente está acostumado a pensar no nosso dia a dia, né? A gente costuma passar 4, no máximo 8 horas sem comer nada ou sem beber nada, né? Que já é bem difícil para a gente. Mas poucos aqui, talvez nenhum, tenha a experiência de fato passar total fome e sede, né? Privação completa de alimento e de água. E é essa sede que Jesus está falando aqui. Quando ele se refere a fome e sede, ele está se referindo a essa fome e sede, uma fome e uma sede completa de justiça, que é um desejo intenso que alguém tem, alguém que está desesperado por água e por alimento. A gente precisa também entender que tipo de justiça Jesus está falando aqui nesse texto, né? A gente tem que entender porque é dessa justiça que a gente deve ter fome e sede. Então a gente deve entender para a gente entender para qual justiça a gente tem que estar completamente sedento, né? Bom, quando a Bíblia fala a respeito de justiça, ela, a grosso modo, assim, a gente consegue dividir em 3 aspectos, né? A justiça no sentido legal, justiça no sentido moral, e justiça no sentido social. Então, vamos pensar em cada uma delas para a gente entender melhor. Justiça no nível legal. Então, todo ser humano, ele já nasce pecador. E, consequentemente, ele já nasce sobre a dívida do pecado diante de Deus. A gente já nasce como culpados, como separados de Deus. E foi por isso que Deus enviou Jesus, né, para o mundo, para pagar o nosso preço, pagar o preço dessa dívida, né? Quando a gente de verdade confia que Jesus morreu para pagar o nosso pecado, o preço, para pagar o preço que a gente valia, né, que o nosso pecado valia, então Deus coloca sobre a gente a justiça de Jesus. A gente, a partir daquele momento que a gente crê, a gente não é mais culpado, porque a justiça de Jesus está sobre nós.
Então, vou ler 3 textos aqui para a gente entender melhor esse nível legal da justiça. Romanos 4, 23 a 25 diz assim: as palavras lhe foi creditado, e aqui está se referindo a quando Deus falou para Abraão que ele creu, isso foi creditado para ele como justiça, né? Não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. 1 Pedro 2,24 também diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. E 1 Coríntios 1,30: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. E esse texto de 1 Coríntios que a gente leu agora, ele também fala de santidade, e isso também tem a ver com outro aspecto da justiça de Deus. Justiça no nível moral. Quando a gente confia em Jesus para perdoar os nossos pecados, né, Deus começa um processo na nossa vida que vai durar por toda a nossa vida nessa terra, chamada santificação progressiva. Então, dia após dia, Deus usa circunstâncias, provações e a sua palavra, o seu Espírito, né, para moldar a gente e nos transformar cada vez mais à imagem de Jesus. Romanos 6, 18 a 19. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza, à maldade que leva a maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Um outro aspecto da justiça, justiça no nível social. Então, esse aspecto da justiça, ele tem a ver com como a gente lida, como a gente trata com o nosso próximo, né? Os cristãos e não cristãos. Então, Deus espera que a gente trate os outros como a gente gostaria de ser tratado. Isso envolve, né, viver de modo que a gente busca ajudar as pessoas que estão à nossa volta, ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas, né, e todos aqueles que são menos favorecidos, buscando, né, com que a dignidade humana dessas pessoas, de cada indivíduo feito à imagem de Deus, não seja desrespeitada. Então, Salmos 82, 3: garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. E é claro que esse aspecto social da justiça, a gente não vai experimentar ele plenamente aqui nessa vida, né? Jesus mesmo diz em João 12:8: vocês sempre terão os pobres em seu meio. Mas cabe ao cristão fazer de tudo aquilo que está ao nosso alcance para garantir essa justiça social também. A gente pode descansar que no tempo de Deus, na consumação de todas as coisas, essa justiça também vai ser plenamente garantida e cumprida, né? Jesus, nessa bem-aventurança, ele está dizendo que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles vão ser completamente saciados. Eles se sentirão completamente satisfeitos. E por isso é que eles são felizes. Mas por que será, né, que às vezes a gente na nossa experiência cristã, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente às vezes experimenta insatisfação, parece que isso não é tão real para a gente muitas vezes, né? Então, para a gente finalizar aqui, vou colocar 3 coisas que podem estar atrapalhando a gente de experimentar de fato essa plena satisfação em Deus, né? Os motivos são: nós não buscamos a justiça na intensidade que a gente deveria. Então, mais uma vez, se a gente lembrar do que significa a fome e a sede que Jesus está falando, ele está falando de alguém que está completamente sedento, alguém que está desesperado por comida e por bebida. E às vezes a gente se contenta com muito pouco, né? Com uma sede muito rasa, uma fome pouca também. Ou a gente se contenta só com um aspecto da justiça, né? Às vezes a gente acha que só porque a gente foi salvo uma vez por Jesus, a gente não precisa mais avançar e trabalhar para crescer em santidade, ou a gente também é negligente quanto a fazer o bem para o nosso próximo, né? Para de fato buscar a justiça também no nível social. E fazer isso, né? Ser negligente nessas áreas de justiça que a gente tem que buscar,
vai fazer, né, de alguma forma, a experiência de fato de satisfação em Deus ser incompleta, porque a gente ser negligente em buscar essas coisas é pecado contra Deus. Então, se a gente agir dessa forma, a gente de fato não vai ser satisfeito da forma como Deus espera que a gente seja nele. Uma segunda coisa que pode atrapalhar a gente é que a gente busca alegria em outras coisas que nunca vão satisfazer a gente, jamais nos satisfarão. Uma coisa curiosa que as bem-aventuranças apresentam para a gente é que, por mais que a gente tenha a promessa de experimentar felicidade em cada uma delas, em nenhum momento a busca pela felicidade é um fim em si mesmo. O pobre de espírito, ele não estava buscando ser feliz, mas por reconhecer a sua condição de pecador e de miserável, ele experimenta essa felicidade verdadeira que só Deus pode oferecer. Então a gente precisa estar atento para não buscar satisfação em nenhuma outra coisa que não no Senhor e em viver de modo agradável a Ele. E uma terceira coisa que pode atrapalhar a gente é que a gente dedica muito do nosso tempo e dos nossos recursos naquilo que é passageiro. Quanto do nosso tempo, quanto do nosso dinheiro a gente não está gastando em coisas que, por mais que sejam lícitas, elas não são tão importantes quanto buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Pensa na sua vida, também preciso pensar na minha. Quais áreas que você consegue perceber que você está gastando mais tempo e mais recursos que você deveria? Tempo e recursos esses que você podia estar gastando para o reino de Deus, no serviço dele, para a igreja dele. E por fim, eu queria ler o texto de Mateus 6, 28 a 34, que traz a essência dessa bem-aventurança. Diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar. Pai querido, sou grato ao Senhor por esse tempo que a gente teve. Obrigado porque o Senhor, por meio da Tua palavra, fala aos nossos corações, e eu oro para que isso tenha acontecido hoje. Peço para que a gente possa sair daqui, né, quando o culto acabar, e a gente possa estar lembrando aquilo que foi dito aqui, e que o Senhor nos faça essa semana querer buscar mais ao Senhor, querer conhecer mais a Ti, e cada vez mais encontrar plena alegria, plena satisfação no Senhor, nas coisas que o Senhor espera que a gente busque isso. É pelo que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. A gente vai ter o nosso intervalo agora.